Sola gratia, ou somente a graça, esse é o terceiro pilar da reforma protestante. Com isso, os reformadores queriam dizer que somente Deus, por sua graça e a sua infinita misericórdia, pode promover a salvação e conceder os homens as suas bênçãos. Os homens não podem merecer nada porque os homens eles estão em uma condição caída. Ou melhor, nas palavras de Paulo, nós somos escravos do pecado e como escravos fazemos apenas a vontade do nosso Senhor. Portanto, qualquer bênção divina, principalmente a salvação, só pode ser concedida ao homem pela sua infinita graça e não por qualquer mérito humano, porque o homem está esvaziado de bondade. Pelo contrário, o homem ele é merecedor unicamente de condenação por causa dos seus pecados. Qualquer ato humano é esvaziado de sentido, é esvaziado de significado, é esvaziado do bem essencial, porque o homem agora está distante de Deus. Entretanto, Deus, na sua infinita graça, enviou Jesus para dar ao homem a salvação. E essa salvação concedida ao homem não é algo que o homem ele coopera com Deus para o seu benefício ou para alcançar a sua misericórdia e com isso a sua salvação, a salvação da sua alma. Não. Tudo isso, na verdade, é graça de Deus e um favor imerecido. O homem, como disse Paulo, ele é salvo pela graça de Deus mediante a fé. E isso não pode vir do homem, é um dom de Deus. Entretanto, a história da igreja está cheia de contradição e isso fez com que as vozes dos reformadores ecoassem naquele período a fim de libertar o ser humano dessa noção caída de que o homem pode cooperar com Deus e de que o homem pode promover a sua autossalvação. Naquele tempo, a igreja ela propunha várias maneiras do homem cooperar com Deus. Fosse através de uma penitência, fosse através de um serviço ao exército papal, fosse através da compra das indulgências, que eram pequenos papéis que concediam perdão, ou pelo menos um tempo menor de punição no purgatório. Ali, na Alemanha, existia um homem que era um delegado papal chamado Johannes Tetzel. Ele passava pelas cidades vendendo as indulgências e ele tinha uma musiquinha que dizia que com o tilintar de uma moeda no fundo da caixinha, uma alma era retirada do purgatório e se dirigia ao céu. Contra isso, então, Martinho Lutero vai escrever 95 teses e ele vai fixar as suas teses na porta da Catedral de Wittenberg. E com isso, essa nova ideia de que ninguém pode adquirir a sua salvação a não ser pela graça infinita de Deus se espalhou, transformando o mundo, transformando toda a realidade, transformando a igreja. E isso é importante para os nossos dias. Importante porque ainda hoje é conservado no seio do evangelicalismo brasileiro e mundial um tipo de noção de que o homem coopera com Deus para a sua salvação, seja através de sacrifícios financeiros que atraem as bênçãos de Deus, ou mesmo na compra de algum tipo de bugiganga evangélica que vai atrair as bênçãos de Deus sobre a vida dos devotos. Tudo isso, na verdade, é uma banalização da graça de Deus, é ver Deus por uma ótica que não é a ótica bíblica. Por quê? Porque a ótica bíblica nos oferece a figura de um pai que estende a mão, um pai que nos chama, um Deus que nos compra de volta. E para nos comprar de volta, oferece como pagamento o sangue do seu único filho. E então ele nos adota. E nessa adoção, ele nos coloca em uma posição de honra, assentados à sua mesa, como parte da sua família.
Mas isso não tem nada a ver com uma postura minha ou com algo de bom que eu faço. Tem a ver com o seu amor, tem a ver com a sua graça, tem a ver com um Deus eterno, misericordioso e santo, estendendo amor voluntário para pecadores. Nós não podemos deixar que essa voz que ecoou na Reforma deixe de ecoar dentro da igreja e pelo mundo, porque essa é uma grande notícia. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho, um Deus gracioso. Que Deus nos conserve graciosamente, olhando maravilhados para a sua graça. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada.